tem tática, não tem estratégia. Isso aí, jogou bem. É ótimo. Essa é a sua opinião. Pô, acho que você tem tudo pra ser um bom treinador. Fala galera, aqui é o Gabriel e estamos iniciando mais um episódio do Sem Tática. E meu mano já, fala já. Salve galera, beleza? Hoje a gente vai comentar aí um pouco da demissão do Rogério Ceni, né, cara? Essa demissão aí que talvez estivesse mais anunciada do que tudo e acabou acontecendo numa madrugada de sexta pra sábado, né? Nem coragem de demitir o cara durante o dia tiveram. Já, considerando que o Rogério Ceni foi cozinhado aí mó tempão, e aí, a rede social manda ou não na diretoria do time do Flamengo? Aparentemente manda, desmanda e comanda, porque toda essa construção em cima do Rogério Ceni, cara, de um técnico incompetente, de um técnico, enfim, antipático, eu acho que vem muito mais do que foi construído da imagem que a torcida tem do Rogério, né, do que qualquer outra coisa, porque vale lembrar que quando o Rogério treinava o Fortaleza, ele era visto exatamente como o contrário, né, cara, como um cara inovador, um cara que propõe soluções, assim, fora da curva, fora do radar. Era um cara que trabalhou muito forte com o Fortaleza para modernizar o CT do Fortaleza, né, para construir uma equipe de análise, era tido como um cara estudioso, e aí você vê que no Flamengo criaram uma pinta pro cara de totalmente diferente, de um cara antipático, de um cara mau caráter, de alguém que só contrata gente de confiança, entendeu? Então, transformaram a imagem do Rogério Ceni quase que num monstro, né? Como se ele fosse um treinador já desses medalhões aí que estão há anos no futebol brasileiro. E aí ele acabou sendo demitido num dia que não tinha nem partida do Flamengo, né, cara? Numa situação totalmente atípica, até mesmo pro futebol brasileiro, né? Uma coisa que eu achei engraçada nessa história inteira aí, cara, é que, só recapitulando, né, pra caso alguém aí não esteja ciente do que tá acontecendo, o Rogério Ceni era o técnico do Flamengo aí desde o Brasileiro do ano passado. E basicamente, né, defensivamente o time dele é horrível, né? Vale comentar isso, o Flamengo tem uma média de quase 2 gols por jogo tomando. Antes dele o técnico era o Domenech, e com o Domenech a defesa do Flamengo era ainda pior, mas o Flamengo conseguia fazer bastante gols também. E aí com o Rogério Ceni o time perdeu muito da criatividade, né, para fazer gols ali do estilo que a torcida do Flamengo estava acostumada. E aí o Flamengo já deve estar com uma média aí talvez abaixo até de 1 gol por jogo, né, com o Rogério Ceni. Eu não tenho esses números aqui frescos na cabeça, mas deve estar algo próximo disso. E aí a torcida do Flamengo, principalmente nas redes sociais, fazia principalmente não, né, porque como não tem torcida no estádio, é só nas redes sociais, fazia muitas críticas ao Rogério Ceni. Então falava que ele não era treinador, que ele não sabia controlar o elenco, que ele não sabe escalar time, que ele não sabe fazer substituição e tudo mais. E aí a partir daí foi construindo esse personagem que o Já falou, né? Então é mais ou menos essa história. E aí o que aconteceu é que ele foi demitido de madrugada. E se eu não me engano, agora eu tô na dúvida, foi teve a madrugada de hoje, né? Então ontem, ao longo do dia, vazou um áudio de uma pessoa da área de análise estatística do Flamengo, falando muito mal do Rogério Ceni. E é uma coisa que eu já queria comentar aqui agora, minha primeira participação, depois de recapitular a história, é que até comentei com o Gé o seguinte, né? Esse áudio aí, eu sinceramente achei muito combinado. Pra mim é um áudio, assim, extremamente fake. No sentido de que, assim, aquilo ali que aquela pessoa tá expressando, ou pegaram alguém que já não gosta do Rogério Ceni mesmo pra ajudar, ou só combinaram a história mesmo. Porque, assim, o cara comenta até na ordem exatamente o que a torcida do Flamengo fala nas redes sociais. Então, tipo assim, cara, ele comenta não só os mesmos problemas, mas na mesma ordem e da mesma forma. Pra mim, aquilo ali foi extremamente combinado já. E é engraçado, né, cara, como ele coloca muitas dores, provavelmente é flamenguista, né, geralmente as pessoas que trabalham nos clubes, eles são torcedores, quase sempre. Eles não são contratados exatamente só por serem torcedores, tá? Eu já vi casos de, por exemplo, de analista de desempenho que torcia pro time A, mas trabalhava no time B. Mas ele provavelmente era torcedor, assim, e você via que ele se sentia incomodado, né, cara, com as posturas que ele coloca ali, que o Rogério Ceni pratica. E até mesmo naquele dia, um dia antes, na verdade, tinha saído numa página, acho que um setorista do Flamengo tinha falado alguma coisa assim, de que eles estavam treinando, o Rogério Ceni estava treinando ali normalmente, né, e ele foi treinar uma movimentação defensiva, não lembro agora se é uma movimentação de bola parada, ou o que fosse, mas foi treinar uma movimentação defensiva, e aí os jogadores não queriam fazer porque o Rogério Ceni não conseguiu dar o motivo pra eles fazerem isso, né? Aparentemente, eu não sei como é que era com o Jorge Jesus. Ele não parece ser esse tipo de cara que fica abrindo pra você ter conversa, tá? O Jorge Jesus parece muito mais um cara, tipo, daqui quem manda sou eu. Se você estivesse insatisfeito, você pode sair, né? E aí o Rogério, se ele não teve como brigar com os medalhões do elenco, porque, claro, né, cara, é sempre muito mais fácil pra diretoria mandar o treinador embora e ficar com os medalhões. Porque um cara como o Gabigol, o Gabigol não tá nem envolvido, eu acho que ele não tá lá, né? Mas
Um cara, por exemplo, vamos supor, eu não tô dizendo que é o caso, mas vamos supor que fosse o Rodrigo Caio, que tava causando problema pro Rogério Ceni. A diretoria dificilmente vai suspender o Rodrigo Caio, multar ele, etc. Porque aqui no Brasil é muito comum você delegar tudo pro treinador, né? Então é o treinador que faz toda a gestão do grupo, é o treinador que faz toda a parte de scout, geralmente, de apontar possíveis reforços, é o treinador que faz muitas vezes a parte de contratação, né? Então ele acumula um monte de tarefa e o clube não tem, às vezes, essas coisas bem definidas lá dentro. E aí talvez o Rogério Ceni não fosse esse cara, ou talvez os jogadores não quisessem ali seguir muitas ordens dele, a diretoria não deu respaldo, isso é óbvio, a diretoria não quis se comprometer com o elenco, né? E aí um ponto interessante, né, de ver como o elenco do Flamengo tem influência na diretoria, é que a diretoria inicialmente não queria renovar com o Diego Alves, né, cara? Isso daí foi uma coisa que vazou muito na imprensa, de que eles não queriam renovar porque o Diego Alves pedia um salário alto, e aí não queria baixar o salário, e ele já é um jogador de idade também. E aí eu lembro que teve um gesto, que foi um gesto muito claro de que o elenco tava com o Diego Alves. Foi num jogo que ele tava, acho que no banco, ele tava voltando de lesão. O Gabigol fez o gol nesse jogo e ele foi direto abraçar o Diego Alves, entendeu? Ele passou pelo Rogério Ceni e foi direto no Diego Alves. Então, isso daí pra mim é claramente um sinal de tipo de que, ó, a gente confia no cara, a gente quer que o cara fique, entendeu? E aí, e logo depois disso daí, o contrato dele foi renovado, né? Então, esse tipo de gesto aí deixa muito claro, eu acho que quem mandava na Gávea, na verdade, era sempre foi, né, os jogadores, e nunca foi a diretoria de fato. Assim, eu não gosto muito de comentar essa parte de bastidores, né, com achismos e tudo mais. Mas eu concordo contigo, cara, nesse ponto de que aqui no Brasil, realmente, cara, quando tem medalhão no time e etc. E esse time do Flamengo vai ser sempre muito difícil de conduzir vestiário desse time. Tem muita gente com autoestima muito alta ali, né, com certeza. Tem muita gente que dificilmente vai querer aceitar, por que eu tenho que fazer assim, por que eu tenho que fazer assado? Eu sempre fiz desse jeito aqui. Então eu acho que treinar um time desse é sempre muito complicado. E aí, por isso que pra mim a escolha do nome, assim, de quem vai ser o treinador, etc., é muito complicada, né? Só que tem um detalhe, a torcida do Flamengo, né, já tinha escolhido o técnico que ela queria, né? Que é o técnico que ela pede desde sempre, desde antes. Na verdade, assim, na época que o Rogério Ceni veio, a torcida pediu o Rogério Ceni. Né? Essa foi a minha percepção nas redes sociais. A maior parte da torcida realmente queria o Rogério Ceni. Aí ele chegou, legal, tudo mais. E aí, inicialmente, né, o que a torcida falava era o seguinte: não, realmente falta tempo pro Rogério Ceni e tudo mais, etc. Só que agora que ele já deve estar uns 8, 9 meses, né, que foi o tempo que ele demorou para ser demitido, a torcida discorda. Eles acham que na verdade não, ele já entregou o que ele tinha para dar, e de duas uma, ou as ideias dele são limitadas / ruins, ou elas não servem para esse elenco. Por exemplo, a minha percepção da demissão do Domi foi de que não é que as ideias dele fossem ruins ou coisa do gênero, até porque o estilo de jogo do Domi é o que eu mais gosto de assistir, que é o estilo semelhante ao do Pepe Guardiola. Só que o elenco não gostava, assim, em entrevista, etc, eles deixavam claro que não eram muito fãs daquele estilo de jogo, né? Eles gostam de jogar mais ali aquele jogo rápido, de toque mais vertical e tudo mais, né? Sem ter muita paciência para trabalhar a bola, ou trabalhar sempre avançando, nunca trabalhar, às vezes mantendo a posição ali e tudo mais. E aí o time sempre expressava que não estava satisfeito, falavam coisas, não, porque é como, né, soltavam em entrevistas expressões como, não, porque é o jeito que eu gosto de jogar, não é tipo o jeito que eu acho melhor, mas a gente faz, o professor manda. Enfim, aí ficava claro que não gostava. No caso do Rogério Ceni, no começo, né, a impressão que eu tinha era mais ou menos a seguinte: o Rogério Ceni deixa o time fazer exatamente o que eles querem fazer. Ele vai lá, ele fica ali muito só como dando as direções, mas ele deixa todo mundo fazer o que quer fazer. Só que, né, pelo menos pelo que sai na mídia, não parece que depois de certo tempo, nem a torcida e nem o elenco gostou muito disso, né, cara? E aí essa parte é complicada. Essa parte é bem complicada. E aí, assim, pelo menos a impressão que eu fico, né, é que todo treinador que vier agora, independente de quem for, ele vai ser sempre vítima do que o Jorge Jesus fez no Flamengo, né? E isso é muito importante, cara, porque você não pode tomar uma análise do trabalho do técnico sempre baseado no que o Jorge Jesus fez, tá? E isso não seria um problema se o Flamengo falasse assim, cara, nós gostamos muito do que o Jorge Jesus fez aqui, e aí esse vai ser o modelo de jogo do Flamengo sempre agora. Não teria um problema, tá? Não teria problema, porque daí o quê? O Jorge Jesus aí não tem problema. Você vai chamar um cara que trabalha o futebol que pensa o futebol de maneira muito parecida, né? Ou semelhante à do Jorge Jesus. E que não foi o que o Flamengo fez, cara. A primeira opção do Flamengo era o Domenech Torrent, que não joga da mesma forma como o Jorge Jesus. É um futebol ofensivo? É um futebol ofensivo.
mas é um futebol ofensivo de maneira diferente, né? O Jorge Jesus não trabalhava ataque posicional, ele trabalhava ataque funcional. Então os jogadores estavam sempre perto da bola. O Domenech Torrent trabalha um ataque posicional, cara. São coisas totalmente distintas e que a diretoria do Flamengo não levou em conta, né? Porque provavelmente eles não sabem a diferença de um pro outro na hora de contratar o técnico. E aí o Rogério Ceni chegou também com a mesma ideia de tipo, propor um jogo parecido com o do Jorge Jesus, sendo que no Fortaleza, né, e aí abre aspas aqui, porque o Fortaleza não tinha elenco para entregar isso, mas no Fortaleza, nunca o Rogério Ceni teve que entregar, e nunca entregou talvez um time de proposição, né, o Fortaleza foi um time de muito mais de reação, e até aí tudo bem, o Fortaleza não é um time que vai de fato propor o jogo, e aí eu acho, cara, que faltou sentar um pouco com o Rogério para falar assim, ó, cara, o que nós queremos é esse estilo esse modelo de jogo aqui, ó, um modelo onde os caras estão sempre perto da bola para poder fazer tabela em conjunto, a marcação ela é muito mais assim do que assado, enfim, né, sentar com o cara e combinar o que a gente quer, e falar assim, ó, você consegue entregar isso aqui pra gente, é o estilo de jogo que você trabalha, porque a gente, nesse trabalho aqui, que você vê que você trabalha de um jeito diferente, né, mas você acha que você vai ser capaz de entregar isso no período que a gente espera? Porque eu acho que essa conversa nunca aconteceu com o Rogério Ceni, cara, e aí agora eles trouxeram o Renato, que pensa o futebol de uma maneira também diferente, um pouco mais próxima do Jorge Jesus, é verdade, mas ainda também diferente. E, cara, ele, principalmente, é um cara que sempre chamou muito essa ideia de, tipo, o que o Jorge Jesus faz é o que todo mundo deveria fazer com aquele elenco em mão, né? Então ele já vai começar pressionado, primeiro, pela parte da tabela onde o Flamengo está. Tudo bem que agora ele vai ter os reforços de volta, mas, enfim, o Flamengo está numa posição ruim na tabela. Segundo, pelas próprias declarações dele, né? Já que ele ficava o tempo todo falando que aquilo ali era fácil, que todo mundo deveria fazer aquilo com o elenco do Flamengo. E terceiro, porque o Renato Gaúcho em si, ele é um grande fanfarrão, né? Ele fala muito, então ele vai ter que entregar em campo aquilo que ele fala, né? Letícia Marques, coluna do Fla. Boa tarde, Renato, seja bem-vindo. Quando adversário, você citou os investimentos do Flamengo como motivo para ele estar sempre no topo. Agora que está no Flamengo e tem esses fortes investimentos a seu favor, o que você considera como obrigação? Obrigação é uma palavra muito forte, né? É o que eu falei, a gente vai trabalhar para conquistar. Então vamos lá, vamos conversar um pouco de Renato Gaúcho, né? Eu queria começar apontando um ponto positivo do Renato Gaúcho, né? Lembrando, assim, minha opinião pessoal, eu era contra a gente tirar o Ceni, tá? Óbvio, se o elenco falou, não queremos mais trabalhar com esse cara, né? A relação tá difícil, não tem jeito. Aí não tem o que fazer, porque é necessário que haja um bom relacionamento, senão o trabalho não flui. Se esse era o ponto, ok. Se o ponto para demissão era um critério técnico, não estamos entregando resultado, não estamos entregando esse tipo de jogo, aí eu discordo. Para mim tinha que manter o Rogério Ceni. Essa é a minha opinião como torcedor e pelo meu entendimento de futebol. Mas agora que a gente colocou o Renato, tem que torcer pelo Renato, então quero comentar aqui um ponto que eu enxergo como positivo já para apoiar ele, e depois eu quero comentar também alguns negativos. Um ponto que eu acho que é positivo para ele é que ele vai ter vantagem em cima da maior parte dos técnicos possíveis que a gente poderia chamar, em termos de vestiário. Primeiro, porque assim, o Rogério Ceni foi um jogador de futebol, de um tempo recente, inclusive, né, até, muito bem sucedido, né, ninguém discute, o Rogério Ceni é um personagem histórico, muito importante, tudo mais, etc. Só que eu acho que tem um ponto que pesa contra o Rogério Ceni, que ele jogou no gol. E eu acho que pra ele controlar um vestiário, isso não é o suficiente, sabe? O cara ser vitorioso, mas no gol, eu entendo que talvez a percepção do esporte como um todo, que deve ser semelhante à da torcida, isso pese muito menos pro jogador, diminua muito o tamanho dele. Eu acho que isso acaba afetando muito quando ele tem um elenco com nomes como esse do Flamengo, que devem ter o ego muito inflado, né? Considerando tudo que eles acabaram de fazer numa época muito recente. E aí, por outro lado, você tem o Renato Gaúcho, que é um personagem como jogador muito grande aqui na história do futebol brasileiro. Né? O brasileiro como um todo, assim, ama ou odeia e acaba, né, dando muito peso pro personagem Renato Gaúcho. E ele era um jogador de ataque. Então ele consegue, né, digamos, talvez agregar, criticar, etc., opinar muito mais, assim, pelo menos na minha percepção daqui de fora, sobre o elenco. E isso daí eu acho que é uma coisa que vai acabar pesando como positiva para ele. E um outro ponto é que mesmo como técnico, né, eu acho que esse estilo dele de fanfarrão, né, que se falou, sinceramente eu acho que é o que a torcida do Flamengo gosta, cara. A torcida do Flamengo, ela não quer um técnico que seja talvez conhecido pela inteligência dele, pela inovação, etc. Ela não quer o Barbieri. O Flamengo já teve o Barbieri. O Flamengo já teve o Barbieri propondo o que ele propõe no Bragantino e não gostou. O Flamengo já teve técnico nerd, né, digamos assim, o técnico nova geração, tipo Rogério Ceni, Barbieri. Ele não gostou, o Flamengo não quer Thiago Nunes, Rogério Ceni, etc. O Flamengo gosta de cara personagem. A torcida do Flamengo, a impressão que eu tenho é que ela gosta do personagem.
Por sorte, o Jorge Jesus entregou a combinação de resultado e personagem. Mas, no geral, a torcida do Flamengo já foi muito feliz com um cara que só era o personagem sem resultado. É o caso, por exemplo, do Joel Santana. A torcida do Flamengo, né, só começou a odiar ele já no final do ciclo. Por todo o tempo antes, a torcida do Flamengo gostava muito dele, porque tem o personagem. E é um técnico que não entendia nem como funciona a regra de gol fora da Libertadores. Ai, cara, eu discordo um pouco de você, que eu acho que o Renato Gaúcho ele não vai ter, talvez, facilidade por ele ter sido um jogador de ataque, né, mas pelo perfil dele mesmo, de fato, dele ser um cara fanfarrão. E, tipo, o Rogério Ceni, já quando ele era goleiro, ele já tinha esse perfil muito mais de nerd, né, como você descreve aí, porque era muito comum de pessoas que cobriam São Paulo falar que o Rogério Ceni era um cara muito mais comedido, que ele era um cara que as pessoas viam ele lendo, sabe, o cara lia livros e na ida e volta de viagens, entendeu? Então ele já tinha uma cabeça ali um pouco diferente do que os jogadores de futebol geralmente têm, né? Por exemplo, o Marcos do Palmeiras, não, o Marcos do Palmeiras ele é um cara que ele engloba muito mais, eu acho, esse perfil aí de fanfarrão, né? Um perfil muito mais parecido com o do Renato Gaúcho, de falar, não, nosso time aqui joga muita bola, não, nós vamos pra frente, é um perfil mais boleiro, digamos, né? E aí eu acho que, de fato, por isso o Renato Gaúcho vai ganhar bastante ponto com o elenco. O Renato, ele teve alguns casos aí bem sucedidos de recuperação de jogadores, né? Então o próprio Cortez é um cara que ele recuperou, o Maicon foi um cara que ele recuperou, então isso vai dar aí pro Flamengo a oportunidade de talvez recuperar caras como o Vitinho, caras como o Maicon, que estão no time, mas não conseguem render muito. O próprio Renato também, ele conseguiu, eu acho, revelar e maturar, na verdade, alguns jogadores que estavam sendo revelados, né, como o Arthur, como o Everton Cebolinha, então isso daí também vai dar oportunidade para jogadores como o Munhoz, como o João Vitor do Flamengo, que são jogadores jovens e que vão poder ser melhor maturados aí pelo Renato. Então eu acho que coisas boas assim do perfil de Renato de gestão de grupo ele tem para mostrar, né? O que eu fico um pouco na dúvida do que vai ser o campo. Porque depois de 2018 ali, mais ou menos, o time do Renato ele parou de construir tanto, né, de ser um time tão construtor em cenários nacionais, né? Claro que no estadual, quando você olha, você vê que ele fazia bons jogos, assim, e contra alguns times até mais fracos da tabela do Brasileirão, de fato ele também fazia bons jogos. Mas o Grêmio não se impunha, por exemplo, contra times como o Palmeiras, como o Internacional, contra o próprio Flamengo, do mesmo jeito que hoje você vê alguns clubes menores até fazendo, cara. Então, por exemplo, o Atlético Paranaense, ele não é um clube... o elenco dele hoje deve ser muito mais barato que o elenco do Grêmio era na época. E você vê que o Atlético Paranaense, contra todo mundo que ele vai jogar, ele vai pra cima pra resolver o jogo. O Bragantino é a mesma coisa. Foi um elenco montado com jovens que vai pra cima de todo mundo. E o Grêmio já há algum tempo já tinha optado por jogar um futebol mais reativo, né? E a gente vai ter que ver aí como é que o Renato vai entregar isso, porque eu sinceramente tenho muitas dúvidas do que ele vai conseguir entregar a longo prazo. Eu acho que no curto prazo, cara, o resultado vai ser positivo, porque geralmente né? Quando você troca o técnico, geralmente o resultado dele no curto prazo é positivo, porque dá aquela injeção de ânimo, os jogadores ficam mais felizes, não sei o quê. Agora eu quero ver no longo prazo como é que vai ser. Lembrando que o Flamengo tá vivo nas 3 competições, né? Então ele tem o Brasileiro para jogar, Copa do Brasil e Libertadores. Então tempo para treinar o Renato Gaúcho não vai ter, cara. Ele vai ter que se virar nos 30 aí para fazer uma boa campanha nesses 3, uma campanha de recuperação no Brasileirão principalmente, né? Então, da minha parte, né, na minha percepção, o único ponto positivo pro Renato é esse, o personagem Renato Gaúcho, né? Agora focando um pouco no que ele consegue entregar. Não é segredo pra ninguém que acompanha o programa, sabe que eu gosto muito do trabalho do Renato Gaúcho no Grêmio. Inclusive, na época da Copa do Brasil, eu falei, não, o Grêmio pra mim é o melhor, tá entre os melhores times e tudo mais, então eu sempre defendo o trabalho do Renato Gaúcho. O meu ponto é o seguinte, talvez, né, seja que nem foi o Rogério Ceni com Fortaleza. Tipo, no sentido de, cara, aquilo ali talvez seja o limite do que o Renato consegue entregar, independente do nível de elenco que ele tem na mão. E aí, como o elenco, entre aspas, em termos de nomes, não é tão bom, a gente acaba superestimando. Essa é a minha percepção. Pelo menos agora. Eu espero que eu esteja errado porque eu estou torcedor do Flamengo. E é um ponto que eu acho muito ruim agora de troca de técnico, é o seguinte. A gente tá no dia 11 agora, e o Flamengo vai jogar a Libertadores nos próximos dias, cara. Inclusive, vou até pegar a data aqui. Mas assim, cara, pouquíssimos dias pro Flamengo jogar a Libertadores. O Flamengo vai jogar a Libertadores no dia 14. Ou seja, o Renato quase não vai ter tempo para treinar esse time aí, ou para implantar um mínimo de ideia. E vale comentar que o Defensa, né, por mais que achem que ele é cachorro morto, não sei o que, isso e aquilo, vale comentar que o técnico do Defensa foi o mesmo técnico que eliminou o Flamengo no passado. Né? Vale comentar isso. Ele fez uma retranca ferrada e tirou o Flamengo da Libertadores. Ele pode muito bem fazer a mesma coisa agora novamente.
independente de quem seja o técnico do Flamengo, né? Porque vale lembrar que o Jorge Jesus, por exemplo, né? Por mais que hoje no imaginário a galera acha que ele ganhava de todo mundo de 5-0, isso não é verdade. O Flamengo teve muitas dificuldades em muitos jogos, ganhou muitos jogos de 1-0 ali surrado, e questão de sorte interferindo para que aquilo ali fosse um empate em 0-0, o Jorge Jesus não seria quem ele é hoje. Vale comentar isso. Então, no imaginário, o Jorge Jesus é muito melhor do que de fato ele foi. Não é como se ele nunca tivesse contado com a sorte. E aí eu acho que quando você traz um técnico novo, sei lá, 4 dias antes dele jogar um campeonato de importância continental como a Libertadores, com, entre aspas, né, talvez o melhor elenco, ou um dos melhores elencos do continente inteiro, talvez o maior orçamento do continente inteiro, ele correndo o risco de perder para um time pequeno e retranqueiro, você já traz o cara queimando ele. Porque para mim a chance de ganhar do Defensa, de passar pelo Defensa, na minha visão, era maior com o Rogério Ceni. Pode acontecer do Renato colocar o time por conta desse ânimo de gás, etc, e atropelar o Defensa? Pode acontecer. Mas na minha visão, do ponto de vista do que eu colocaria dinheiro em cima da mesa, o Flamengo tinha uma chance maior e mais segura de passar pelo Defensa com o Rogério Ceni. E ao meu ver, agora, a gente trocando o técnico assim em cima do negócio, é muito um 880. Ou tu vai fazer um jogo nível 8 horrível, ou tu faz um jogo 80 muito bom. É mais ou menos como eu enxergo essa mudança. Eu acho que você já joga uma pressão desnecessária no cara, que inclusive foi o que fizeram com o Rogério Ceni quando ele chegou, né? Que ele chegou sendo eliminado da Libertadores. Vale lembrar aí que, pra quem não conhece, né, eu não se recorda, o Defensa e Justiça é um time bem enjoado, cara. Ele era o time do Crespo, né? O Crespo saiu de lá pra treinar o São Paulo, e aí o BK7 assumiu. Ele jogou contra o Palmeiras 4 jogos, e aí desses 4 jogos que ele jogou, o Palmeiras ganhou 2 e o Defensa ganhou 2, tá? E os 2 que o Defensa ganhou, ele ganhou aqui do Brasil, tá bom? É um time enjoado, ele é um time bem treinado, ele não é um time tecnicamente muito bom, assim, os jogadores têm um ou outro destaque, mas de resto são jogadores bem medianos, esses que você encontra numa Chapecoense da vida, mas o time é muito bem treinado, muito encardido, e aí tem um ponto interessante, né, que a defesa do Flamengo já vinha tendo alguns problemas aí com bola aérea e não sei o que é um ponto bem forte do Defensa, né, cara? Eu não sei, de verdade, eu tô bem curioso pra ver como é que o Renato Gaúcho vai montar esse time inteiro pra poder fazer o jogo, e mostrar que talvez, assim, cara, dá pra gente fazer um negócio interessante aqui no Flamengo, né? Porque se ele cai na Libertadores logo de cara, já vai ser um banho de água fria, não só nele, não só no elenco, mas também acho que na diretoria toda, né? Que tá apostando num cara que tem a fama de copeiro no Grêmio, vem trazendo a fama de copeiro do Grêmio, é um cara que tem aquele perfil que a torcida quer, pode ter sido um pedido dos jogadores, a gente não sabe, e que vai encontrar do outro lado, já na fase de grupos, na fase de mata-mata da Libertadores, um time encardido, que ganhou aí do segundo, terceiro melhor time do Brasil 2 vezes, né, que é o Palmeiras, um time que eliminou o Del Valle, que é um dos trabalhos aí, um dos clubes, né, que mais chamam a atenção no Campeonato Sul-Americano aí na Libertadores nos últimos anos, porque é um time, enfim, que todo mundo conhece, né. O interessante comentar, talvez, cara, que essa escolha aí da diretoria do Flamengo mostra um amadorismo muito grande de um clube que, como você falou, tem provavelmente o maior orçamento do continente e que podia ser dominante no nosso futebol, né? E aí um outro ponto, né, tipo, em termos de expectativa quanto ao trabalho do Renato, né, eu penso muito o seguinte, se a gente pegar o Flamengo pelo que ele tá entregando até aqui, no cenário mais otimista possível, eu acredito que o Flamengo conseguiria ganhar a Libertadores e ganhar a Copa do Brasil. Perder o Brasileirão, talvez só se classificando ali no G4 e tudo mais bonitinho. Semelhante ao que o Palmeiras fez ano passado. Porque a gente tem times muito fortes jogando a Liga e que estão entregando muito mais que o Flamengo, né? Inclusive times com bem menos orçamento. Como, por exemplo, o Atlético Paranaense. Então, se o Renato chegar agora e ele só pegar, digamos, o trabalho que a gente já tem e melhorar esse trabalho, eu acredito que a gente chega até aí. Aí agora tem um outro ponto que é se ele reformular o trabalho inteiro, que é o que parece mais difícil. Eu não sei se o Renato faria isso, né? Considerando que já tá rolando, considerando que os jogos já estão em cima, considerando que vai ter muito jogo em sequência com pouco intervalo entre eles, etc. Aí talvez a gente possa ver um novo cenário. Eu preferiria reavaliar daqui a uns 3, 5 jogos no comando do Renato. Mas pelo menos por agora a minha expectativa é bem baixa. E, de novo, eu não acho que o Defensa é o cachorro morto que a galera acha, cara. Não acho, concordo com o GA, aí tem que ficar esperto. Porque o ano passado o Flamengo também caiu na Libertadores pra um time que, entre aspas, no papel não ganharia do Flamengo nunca. E ganhou.
Cara, tem um outro ponto interessante aí, né, desse que você falou da reformulação. Eu acho que o Renato, ele chega para entregar mais ou menos no Flamengo, a curto prazo, o que o Felipão chegou para entregar no Grêmio, né, cara, que é um time que vai não tomar muitos gols, vai tentar não tomar muitos gols e vai tentar resolver as partidas o mais rápido possível, né. Claro que no Flamengo eu acho que ele vai ter muito mais peças para poder construir isso de maneira mais rápida, mas com certeza ele não vai também, como você mesmo disse, ele não vai reformular o trabalho do zero, falar, tipo, tudo que vocês fizeram aqui o Rogério Ceni joga fora, a partir de hoje vai ser assim. Mas com certeza a torcida vai mostrar, por exemplo, vai notar, né, algumas diferenças já na marcação, porque o Renato ele gosta de uma marcação mais individual, então você vai ver gente fazendo perseguições mais longas, você vai ver o zagueiro saindo mais para caçar um atacante que se movimenta, e esse tipo de coisa é um pouco perigosa, né, porque, por exemplo, o Isla, principalmente o Felipe Luiz, eles já não são jogadores muito jovens, né, cara? Então, numa dessas que eles saem, se a cobertura não for bem feita, isso daí vai deixar um bom espaço ali pro defensa. E eu quero ver também como ele vai posicionar jogadores, por exemplo, como o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, que não são jogadores que fazem muita pressão no momento de ataque, né? O próprio Gabigol também não é um cara desse, mas que isso daí seria importante pro estilo de jogo dele, né? Que é um estilo de jogo de tentar fazer os encaixes individuais. Eu acho que o Renato, cara, vai ter muito trabalho, e assim, muito trabalho num momento muito crucial pro Flamengo, né? Cara, assim, se eu tivesse ocupando o cargo de treinador do Flamengo, sinceramente eu ia aplicar a tática Real Madrid, cara. Cara, esquece esse negócio de defesa, foda-se quantos gols vocês vão tomar, anyway, tanto faz. Nem se preocupa mais em parar o cara, deixa ele correr livre, nem gasta essa energia correndo atrás dele, pode deixar ele lá e não contra o goleiro. Eu aplicaria a técnica do Real Madrid. Tudo bem a gente tomar 3, contanto que a gente faça 5. Sinceramente, é o que eu faria, cara. Sou ousado! Porque em termos ofensivos, eu acho que é indiscutível que o Flamengo tem força pra fazer 3 gols por jogo. Até porque outros técnicos já entregaram, né? Não foi só o Jorge Jesus que entregou uma média semelhante a essa. A média com o Jorge Jesus era acima de 2 gols por jogo, né? O Domenech, por exemplo, conseguiu entregar. E aí o Domenech, ele tinha uma postura mais ou menos assim, né? Só que eu acho que um dos defeitos é esse, os caras se importarem demais em concentrar a defesa e perceber que a gente tem ataque pra ter uma defesa ruim. Sei lá, meio que a minha percepção, tá ligado? Pode ser prepotente, mas não sei. Talvez falte alguém doido pra arriscar isso, talvez esse alguém doido seja o Renato. Afinal, ele consegue tancar, né, esse tipo de coisa, porque ele é polêmico já, por só. Ele é polêmico e ele já tem uma história no Rio, né? Eu acho, não só no Flamengo, ele tem uma história no Rio inteiro, no Fluminense, no Botafogo. É um cara que construiu muito ali. Tanto é que ele vive no Rio de Janeiro, fazendo as coisas dele. Eu acho que ele vai ter um pouco mais de casca pra tomar as primeiras porradas e aguentar, mas eu também não vejo ele com essa longa vida, assim, por exemplo, como ele tinha no Grêmio, né? Onde ele é quase tratado como um deus lá, tem estátua, fez gol de placa, fez gol de título, é um cara muito importante. Eu não consigo ver ele com todo esse respaldo no Flamengo que ele teve no Grêmio. Eu acho que se acontecer das primeiras eliminações, né, o time não começar a engrenar um futebol bonito, que é um futebol que a torcida espera, né, um futebol de à la Jorge Jesus de novo, se isso daí não acontecer nas primeiras 10, 15 partidas e o Renato cair, por exemplo, na Copa do Brasil ou na Libertadores, eu acho que a situação dele já vai começar a entrar nesse processo de cozimento que o Rogério Ceni entrou, que o Rogério Ceni, pra quem não lembra, ele entrou muito cedo no processo de cozimento, né, cara? Pouco tempo depois de ter assumido, já tinha gente falando de mandar o cara embora. E é ridículo isso, né? Cara, o que eu acho é o seguinte, tá? Eu tenho um comentário que eu li na aleatória na internet que pra mim define exatamente o que eu acho que vai acontecer. A mesma galera que fica gritando hoje fora a senha, não sei o que, fez ele ser demitido, é a mesma galera que daqui a 2 meses vai estar gritando fora Renato. Porque independente do quão bom seja o trabalho do Renato, ele não vai entregar aquilo que tá no imaginário da torcida do Flamengo, que é o que o Jorge Jesus entregou, que tem muito mais a ver com sorte. Tanto é que o Jorge Jesus não consegue entregar aquilo em nenhum outro lugar. Nem ele mesmo consegue entregar. Né? Pra Liga Portuguesa ele tem um elenco muito bom, mas ele não consegue entregar aquilo lá. E mesmo que ele volte a assumir o Flamengo, ele também não vai conseguir entregar aqui, porque não existe em nenhuma liga do mundo um time que fique fazendo aquilo todo ano. Não existe em nenhuma liga do mundo. Nem o Bayern de Munique direito faz na Alemanha. Né? Que é a liga talvez que haja a maior hegemonia possível. Em uma liga relevante, pelo menos, né? Nem o Bayern de Munique raspa todos os títulos todos os anos. Eu acho que a torcida do Flamengo devia até entender que no Brasil, particularmente, né, o futebol é muito nivelado por baixo. E coisas como aquele time do Flamengo ali, dificilmente elas vão se repetir nos próximos 5, 10 anos, né? Bom, galera, nesse episódio a gente fica por aqui, no mais, vamos com calma, urubuzada, vamos com calma aí. Por favor, deixem o homem trabalhar, né? Chamaram o homem, deixem o homem trabalhar. Falou!
É isso, galera. Muito obrigado. Espero que o trabalho do Renato Gaúcho vá bem mal, porque daí o Palmeiras pode ter mais chances de ganhar os títulos. Valeu. Conspirador, filho da puta.